A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? E também em Romanos, capítulo 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Devemos dar graças. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina e havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu gostaria de enfatizar nesse capítulo, o Espírito traz a lembrança para que nós pudéssemos relembrar que a palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é a verdade. E dessa forma, o apóstolo Pedro, inspirado, chama a atenção dos irmãos, como ele fala até mais que uma vez, trazer a lembrança. E ele não se cansaria de fazer isso, porque nós temos esse defeito natural de nos esquecermos rapidamente das coisas que o Senhor tem feito por nós. E a nossa convivência diária, muitas vezes, nos leva a passar ao largo dessas verdades tão profundas. E quanto mais parece que se aproxima esse resgate das nossas almas, quanto mais esse sistema do mundo, que fala no versículo 4, só para a corrupção que pela concupiscência há no mundo, essa corrupção que existe no mundo, ela tem uma tendência forte em nos atacar diariamente. Interessante ver como o apóstolo inspirado inicia o versículo 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram fé, fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Justiça, essa palavra é o cerne da obra de Deus. Todo mundo está, assim por dizer, esperando justiça, sem conhecer a justiça. Nós podemos pensar que as pessoas clamam justiça disso, justiça social, justiça, e não conhecem o que é a justiça. O que é a justiça? Uma pergunta interessante. O que é a justiça? Justiça é a obra de Cristo. Deus é justo e ao nos transformar de pecadores, de almas perdidas pela obra de Cristo, Deus fez justiça. E nós, hoje, podemos ser participantes por ter alcançado essa justiça pela fé. Justiça, como diz aqui, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, especialmente uma palavra para os jovens, a expectativa o jovem tem, muito daqui já foram jovens e já não sou tão jovem assim, mas a expectativa que o jovem tem são tantas, mas que esta seja a maior expectativa de um jovem, alcançar essa justificação em Cristo. A obra de Deus foi executada para nós em graça e de graça. E nós temos que entender que não há necessidade de esforço nenhum para se receber essa graça. Mas nós temos que entender essa justiça, como vamos seguir lendo, o apóstolo tenta relembrar
a preciosidade que é essa prática que se segue a essa justiça. Nos versículos nós vamos ler adicionando virtude, ciência, temperança. Tudo isso faz parte de compreender que estávamos perdidos e fomos justificados, obtivemos a justiça e então devemos nos esforçar, sim, em agregar agora essas coisas na nossa vida, colocando em primeiro plano, sempre em nossa vida, a perspectiva de andar com o Senhor, de valorizar essa justiça que Deus nos fez em Cristo. Não existe outro caminho. João 14, 6 nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra opção. A palavra nos traz claro que Cristo é para nós tudo que nós precisamos, aqui nesse mundo e na eternidade toda. Alcançar fé pode parecer, no primeiro momento, que o homem tem, por seu próprio esforço, a capacidade de alcançar aquilo que outros alcançaram, como fala, aos que conosco alcançaram. Mas isso não se trata de uma competição ou de um objetivo que o homem natural tem, e que então ele, com esse objetivo em sua frente, ele vai fazendo algo e vai se esforçando e vai ao fim chegando lá por seu próprio esforço, ou como se houvesse no homem alguma justiça. Mas não é, logicamente, o sentido aqui. É alcançar o amor de Deus, a graça de Deus, nos alcançar. É o amor de Deus, a sua graça, que dá, amando-nos e querendo-nos para si. Ele então nos dá vida e fé. Vida e fé vêm simultaneamente, ao mesmo tempo. Porque a fé é dom de Deus, em Efésios. E sem vida, nós não podemos ter fé. Então, alcançaram porque Deus deu. Deus deu vida e fé. Pela justiça do nosso Deus, Cristo é a justiça de Deus. Nós não podemos estar na presença de Deus com uma mancha sequer. Se houver em nós uma mancha sequer, nós estamos desprovidos completamente da justiça de Deus. E, portanto, não podemos estar na presença de Deus. Então, a justiça de Deus é Cristo. Cristo deu a Deus aquilo que era necessário para que todo aquele que se aproxima de Deus por fé possa estar na presença de Deus. Então, em nenhum momento as Escrituras colocam sobre o homem natural, o homem caído, essa responsabilidade de alcançar a justiça de Deus. Impossível. A lei dada aos judeus deixou muito clara essa impossibilidade de o homem chegar a Deus por sua própria justiça. Então, há necessidade de Deus intervir nesse relacionamento.
Ele intervir nessa situação em que o homem se encontrava, morto em seus delitos e pecados, nos deu vida. E então, vida e fé, podemos nos apossar da justiça de Deus, que é Cristo, e estar perfeitamente à vontade na presença de Deus. E nós, cristãos, temos algo muito mais do que os santos do Antigo Testamento tinham, porque nós podemos nos aproximar de Deus numa relação de filhos e chamar a Deus de nosso Pai. O Espírito Santo, então, habitando em nós, depois que nós cremos no Evangelho da nossa salvação, nos selou e clama, Abba, Pai. Algo que só nós temos, só os santos do Novo Testamento. Os santos que, depois da morte de Cristo, alcançaram então fé preciosa com justiça de Deus, que é Cristo. Vemos também uma verdade acrescentada a esse versículo. No final ele diz não somente que a justiça de Deus, mas justiça de Deus, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está nos dizendo quem é Deus. Não um Deus desconhecido, mas um Deus já bem conhecido, revelado plenamente e manifestado. O apóstolo João nos diz que esse é o verdadeiro Deus de vida eterna. Deus plenamente manifestado e que nós temos, repito, no Novo Testamento, conhecido a esse Deus como nosso Pai, mas não só isso, que Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui mais uma vez a declaração, né, dessa pessoa divina, o Filho eterno, o Filho de Deus, revelado com seu nome, Jesus Cristo. Eu queria aproveitar e ler o versículo 20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós temos no versículo 1 a palavra fé. No versículo 2, conhecimento de Deus. No versículo 3, tudo o que diz respeito à vida e piedade. E nos chamou por sua glória e virtude. E no versículo 4, no meio do versículo, fiqueis participantes da natureza divina. Pela fé. Esse é o start, é o início de tudo que diz respeito às coisas de Deus. Só temos acesso pela fé. Imagine Pedro, quando Cristo chamou a Pedro para andar sobre as águas. Ele teve fé. Quando nós ouvimos o Evangelho, houve uma chamada e nós tivemos fé. E andamos sobre as águas. Esse é bem uma figura da transformação daquele que crê em Cristo. Há uma transformação tamanha que nós podemos sentir isso. Andamos sobre as águas, como Pedro andou sobre as águas. Porque a fé é o meio para o homem natural poder ver, poder abrir a porta das coisas celestiais. Somente pela fé. Não existe outra maneira.
intelectual, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia e entender as coisas de Deus. Não é, é a fé. E isso é dom de Deus. Então, começamos pela fé. Após esse exercício de fé, o que vem? Conhecimento de Deus. Que conhecimento? O conhecimento do Deus Salvador. Cristo como nosso Salvador. Aí podemos entender o que nós recebemos, o que diz respeito à vida. Irmãos, é tão importante nós entendermos que nós recebemos vida, ainda que hoje sequer possamos sentir ou compreender o que é a vida eterna. O Senhor falou no Evangelho de uma fonte a jorrar. Se nós imaginarmos que nós temos algo que não acaba, aqui no mundo, nós temos um ditado que fala: todas as coisas boas chegam ao final. Essa é a natureza humana, essa é a condição. As coisas boas que existem no mundo, se podemos dizer assim, para a nossa carne e tal, elas vão chegar a um fim, e chegam sempre a um fim. A vida eterna, a vida de Deus, a vida que nós recebemos, não acaba. E isso nós já temos para desfrutar de agora em diante. E quando cremos em diante, sempre temos essa vida que não acaba. E nos chamou por sua glória e virtude, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pensar que somos parte da natureza divina pós obra de Cristo. Não pensar que somos partes da criação. Isso é uma coisa comum, é uma coisa... Não, fazemos partes da natureza divina. Existe em nós poder pós-cruz de Cristo, para nos exercitarmos, para conhecermos, para termos o gozo das coisas eternas. É diferente de religião, por exemplo. Religião são exercício de práticas, conhecimentos e que não ultrapassam o teto. Não é isso que nós experimentamos na Assembleia. Não é isso que nós experimentamos no exercício da fé. E isso, gostaria de enfatizar novamente aos jovens, que ao estarmos aqui trazendo vocês a reunir, trazendo vocês a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Senhor, não estamos trazendo vocês a um lugar de uma religião, não. Queremos que vocês experimentem essa fé, para que se tornem participantes dessa natureza pós-cruz de Cristo. Eu só queria notar versículo 2, como Pedro, em ambas as epístolas, ele começa da mesma forma. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E na primeira epístola também, podemos ir lá na primeira epístola. Interessante pensar isso no apóstolo Pedro, não? Eleito, versículo 2 também. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora Pedro está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, nascido de novo, depois de ter tido aqueles exercícios que nós conhecemos durante sua vida,
a visão do lençol, para Pedro não fazer diferença, não se apartar com o seu orgulho nacional, pensando que poderia gloriar na lei. Aquele exercício que ele teve em Jerusalém, quando Paulo teve que falar para ele, colocar corretamente a verdade para Pedro, quando ele se apartou novamente no comer, pensando que ele era alguma coisa por ser um judeu que se gloriava na lei. Mas agora ele está começando as epístolas com graça e paz vos seja multiplicado. Que maravilhoso que é. China leu o versículo 2 da primeira epístola, ele começa com eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E no versículo 3 do nosso capítulo, no final, ele diz: pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder, ou virtude. Nos chamou por sua glória e poder. Esse é o princípio de eleição. Romanos 9, novamente, versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Há esse princípio que, logicamente, está incluído na justiça de Deus. Nós podemos perguntar a Deus qualquer coisa, nos guardando de que haja alguma forma de injustiça em Deus. Se nós nos guardarmos esse pensamento e pensarmos que tudo o que Deus faz, todo o seu plano, seus desígnios eternos, tudo é baseado na sua própria justiça, guardando-nos em nosso coração nesse pensamento, e que Ele é justo e Ele só faz justiça, e que Ele não tem participação, nem direta, nem indiretamente com o mal, então nós podemos perguntar a Ele qualquer coisa, e Ele nos responde, segundo a sua vontade, segundo o seu tempo também. E esse princípio de eleição faz parte da justiça de Deus. Não há injustiça de Deus em eleger ou escolher, porque Ele deu a todos igualmente. A obra de Cristo serve para todos. O sangue de Cristo foi posto por assim dizer, nesse propiciatório, e ele é suficiente para todo mundo. Mas ninguém quer. Ninguém aceita, ninguém se interessa. Deus, então, em seu amor, em sua benignidade, Ele, então, escolhe, Ele elege, e Ele tem predestinado para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nunca predestina para vasos de perdição ou qualquer coisa assim, mas Ele somente predestina para ser conformes à imagem de seu Filho, para bênção, vasos para bênção, nunca para a destruição. E não há injustiça, porque Ele deu a todos, Ele fez. Ninguém quer, uns Ele faz querer. E aqui nós temos então que nos chamou por sua glória e poder. Tem poder para fazer. Sua glória não é comprometida, porque há justiça da parte de Deus completamente satisfeita. Versículo 8.
Quem daqui está ocioso ou estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou ainda, por que pode alguém estar ocioso? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nosso capítulo, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, a piedade amor fraternal e ao amor fraternal caridade. Há uma semelhança nesses dois contextos que nos leva ao Espírito Santo, ao fruto do Espírito, ao ao exercitar nossa fé, ao deixarmos o Espírito dar seus frutos, ao mortificar a carne, as obras da carne, nós não nos tornaremos ociosos ou estéreis. E temos que confessar, irmãos, que temos estados ociosos. Isso eu falo como crítica primeiro a mim e também sirva de exortação. E o que nos leva a não sermos ociosos não é o aprimoramento de nós mesmos, mas deixarmos o Espírito frutificar. A glória toda deve ser primeiro a Deus, a Cristo. Nós devemos desfrutar do que esse fruto nos proporciona. E é interessante notar que tudo é acrescentado à fé. Pela fé. Sempre a fé. Se estamos aqui agora falando, em fé falamos. Quem é alguém para falar, se não pela fé? Esse é o conhecimento de Deus. Somos vasos para ser usados. Lá na glória temos a nossa pedrinha, nós temos coisas especiais. Aqui andamos em submissão, andamos sabendo que nada somos. Lá na glória, não. Lá nós somos transformados, seremos transformados. Seremos diferentes, irmãos. Aqui temos que suportar as nossas falhas, temos que suportar as falhas dos irmãos, temos que andar em obediência. Lá seremos diferentes. As limitações da humanidade já não nos incomodarão mais. Que visão maravilhosa nós devemos ter em nossa mente da glória, do ambiente que nós iremos passar a eternidade. Isso é que deve nos estimular, deve nos motivar a andar nesse mundo com uma fé, uma disposição de fé, sempre olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo. Não devemos desviar os nossos olhos para os benefícios, as coisas que podemos ter aqui nesse mundo. Mas pela fé, somente pela fé, andar. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados
e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, abundando em ações de graças. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Dá graças.